É, Meu nome é Ana Gabriela, né? E sou aluna de graduação da UFRN, porém não sou aluna do Departamento de Demografia, nem de Ciências Atuariais. E eu, assim, digo que caí meio que de paraquedas nesse departamento, né? Porque eu conheci através de um amigo meu. Na verdade, ele falou comigo e disse assim, olha, o professor de estatística está com uma bolsa. Aí eu fui procurar saber. E aí não era nem de estatística, era de outro departamento. E eu já fiquei assim, pensando, meu Deus, não é nem do meu curso. Eu estava com um ano de curso, eu entrei em 2017, isso foi no ano 2018. E já bateu assim um leve desespero, né? Só que aí, no mesmo dia que eu falei com esse professor, eu entrei em contato, Cristiane entrou em contato comigo, ele passou o meu número. Ela tinha pouco tempo para cadastrar o aluno, aí deu certo eu entrar nesse projeto, né? Trabalhando nessa ferramenta, nesse software que é o SADPrev. E aí eu desenvolvi algumas coisas, conheci coisas diferentes, e uma das coisas que eu trabalhei foi com a questão da aposentadoria. Foi muito enriquecedor para mim, porque não era algo que estava no meu ambiente, né? Que eu tinha costume de trabalhar, e ao mesmo tempo foi algo assim que me fez ver coisas de formas diferentes. Aí eu vim essa questão da aposentadoria que Cristiane passou, eu tive que ler a Constituição, né? Foi desenvolvida no ano 2018 que eu entrei. E a linguagem, para mim, foi bem legal, porque apesar de ser de um departamento diferente, é a linguagem que os estatísticos usam. Então, eu já estava ali praticando o que eu tinha acabado de estudar, porque eu tinha acabado de ver a programação em R. E é tudo baseado na Constituição Federal. E lembrando, né, porque como foi desenvolvida no ano de 2018, aí a gente não atualizou ainda, tem que ser atualizada tudo que eu vou falar aqui, né, sobre a regra da legislação, sobre as regras de aposentadoria, no caso. E essa função que existia não considerava diferenciar se era professor ou não era professor, e eu acho que isso é uma coisa bem importante para ser calculado. E a antiga função também não calculava se não diferenciava se a pessoa trabalhava em algo de insalubridade. Lembrando que eu desenvolvi essa parte, implementei essa parte para pessoas, para RPPS, né? No caso, Regime Próprio de Previdência Social. Aí a primeira forma de elegibilidade à aposentadoria que eu vi, estudei, foi a aposentadoria por idade, que necessitava de 10 anos de contribuição do serviço público, tanto homens quanto mulheres, e também idade mínima de 60 anos se fosse mulher, ou de 65 anos se fosse homem. Aí depois, a aposentadoria por tempo de contribuição e idade, que precisaria de ter 30 anos de contribuição, se fosse mulher, 35 anos, se fosse homem, e a idade mínima de 55 anos, se fosse mulher, ou 60 anos, se fosse homem. Nesse caso, esse tipo de elegibilidade à aposentadoria diferencia se era professor ou se não era professor. E caso a pessoa fosse professor, cada idade seria reduzida em 5 anos. Por exemplo, se a idade mínima das mulheres é 55 anos, para professor será de 50. E para homens, se é 60 anos, para professor homem é de 55 anos. A outra forma de elegibilidade à aposentadoria é a
a aposentadoria especial, que é justamente para casos insalubres, né? Para pessoas que mexem com coisas, trabalham com coisas de risco, aí o tempo de contribuição já é menor, seria 25 anos, e não distingue sexo, tanto faz para homem ou para mulher. Lembrando que esses 25 anos de contribuição tem que ser sob condições insalubres. Então, diferencia se é professor ou não é professor. Aí, depois de eu ter estudado tudo isso, passei a ir para o R, né? Tentar melhorar a função que já existia. E aí, o servidor, né, no caso, o regime próprio, ele precisava entrar com alguns dados, que era a questão do sexo, se era homem ou se era mulher. E aqui a gente sempre trabalha com números, que é mais fácil de lidar, né, em programação. Aí o sexo, se ele estava ativo, se era professor ou não era professor. Lembrando que essa tela é uma tela, assim, uma planilha de teste, né? Para a gente ver se não é real esses dados. E aí, quantos anos ele passou contribuindo no antigo regime, no caso, no regime geral, né? No RGPS, e quando foi que ele entrou no RPPS, quanto ele recebe, mas aí são vários dados que ele precisa para ter esse cálculo. E no final, a gente obtém um resultado com a idade de aposentadoria prevista para aquela pessoa e também o tipo de aposentadoria, que cada número é representado por uma coisa, seja aposentadoria por idade, seja aposentadoria tempo especial. Se a pessoa já tiver na idade mais avançada, né, porque tem a aposentadoria compulsória, que era com 75 anos, a pessoa, se tivesse essa idade, já tinha que se aposentar. E, além de tudo isso, foi muito importante para mim trabalhar, porque por ser um projeto de extensão, eu pude ter contatos com outras pessoas, ações sociais. Então, a gente uma vez trabalhou mesmo, fez um curso, né? A gente proporcionou um curso, e nesse curso a gente conseguiu arrecadações para um lar de idosos. Também a gente pode ter esse contato com pessoas de outros estados, como eu participei uma vez de um mini curso lá na Paraíba. Então, assim, eu amo o projeto de extensão, assim, não é desmerecendo outras coisas, mas que para mim faz muito bem, porque eu tenho, além de eu estar contribuindo, outras pessoas também contribuem para o meu crescimento. E é isso, assim, que eu tenho para falar, que eu sou muito grata por estar nesse projeto, apesar de não ser do mesmo departamento, mas que tem muita ligação. E obrigada.